Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez. Vou tentar falar alguma coisa sobre a vacuidade. Essa vacuidade é muito falada no budismo e ela está muito relacionada com a questão do que é real, do que as pessoas vivem em termos de busca, né? De busca tanto espiritual quanto material. Essa vontade de saber o que é real, entendeu? Então, tem textos budistas que falam diretamente para você meditar muito sobre a vacuidade, sobre o vazio mesmo. O vazio vai tentar te mostrar que as coisas não existem realmente. Tudo que você vê como um observador, como um sujeito, onde você tem a percepção e observa os objetos, e os objetos em si também, eles não têm uma validação própria, ou seja, eles são ilusões, entendeu? São ilusões. Eu vou ler um texto aqui que fala um pouco sobre isso. Um momentinho só. Então, é a prática da vacuidade em nossas atividades diárias. Quer dizer o seguinte, que em nossas atividades diárias devemos considerar que todas as aparências são ilusórias. Embora as coisas nos apareçam como se fossem inerentemente existentes, reais, né? Devemos lembrar que essas aparências são enganosas e que, de fato, as coisas carecem de existência verdadeira. Quando o mágico cria a ilusão de um tigre, o animal aparece com muita clareza à sua mente, mas ele sabe que isso é apenas uma ilusão. A própria aparição do tigre o faz lembrar que não há tigre algum. Do mesmo modo, quando estivermos habituados com a vacuidade, o próprio fato de as coisas aparecerem como verdadeiramente existentes vai nos lembrar de que elas não existem dessa forma. Devemos, portanto, reconhecer que tudo o que nos aparece na vida diária é como uma ilusão e carece de existência verdadeira. Desse modo, nossa sabedoria crescerá gradualmente e nossa ignorância do autoagarramento, que é o apego, né, pelas coisas do mundo materiais, e demais delusões diminuirão naturalmente. Então, é uma prática budista onde você vai meditar muito sobre essa questão do vazio. Então, nós vivemos uma espécie de auto-engano. Esse auto-engano, ele é proveniente daquilo que foi imputado em nossa mente, em nosso cérebro. O eu que foi imputado em você durante a sua infância, adolescência, depois foi desenvolvendo. Então, essa imputação, ela faz com que nós vejamos a realidade como se fosse real. Mas se você aprofundar bem no budismo, profundamente mesmo, você vai ver que sensações, sentimentos, emoções, nada disso tem valor intrínseco, tem realidade intrínseca ou inerente. Então, o nosso ego, esse eu que é imputado, ele faz com que nós acreditemos ou que nós vivemos dentro dessas aparências que nós percebemos como reais, sendo que, na verdade, você aprofundando na prática da vacuidade, isso tudo vai desaparecendo, isso tudo vai deixando o seu valor intrínseco, real, inclusive a própria mente. Eles aprofundaram, estava lendo um outro trecho aqui, Shantideva, falando sobre a mente, sobre as sensações, que nada disso tem um valor intrínseco de real. Nós somos, até a própria consciência,
Se você for tentar meditar, aprofundar nisso, se você for tentar encontrar sua mente, se você for tentar encontrar sua consciência, se você for tentar descobrir como que o sentimento surge, como que ele nasce, que ele desenvolve tudo mais, você não vai encontrar absolutamente nada. Entendeu? Então, isso é um enigma muito grande, porque a vacuidade, o que o Buda percebeu através do seu nirvana, do nirvana, foi que nada existe realmente. Nós vivemos dentro de um emaranhado, dentro do mundo ilusório. Por mais que tentam provar pela sensação, pelo toque, pelo prazer e tudo mais, isso tudo não tem existência inerente. Entendeu? Então, fica aqui dado esse recado, e vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui fala assim: entre as sessões de meditação devemos nos comportar como um ator. Quando o ator encena um rei, ele se veste, fala e age como rei. Contudo, ele sabe o tempo todo que não é o rei. Ele é o ator. Do mesmo modo, devemos viver e atuar no mundo convencional. Esse mundo convencional é esse que nós estamos aqui. Lembrando sempre de que nós mesmos, nosso ambiente e as pessoas que nos cercam não são as entidades verdadeiramente existentes que aparentam ser. Elas são meras projeções da nossa mente e sua verdadeira natureza é apenas a vacuidade. Então, isso pode parecer um absurdo, mas esses budistas, inclusive os próprios fenômenos, tudo isso, olha só o que eles falam dos fenômenos. Todos os fenômenos carecem de existência inerente. Quando olhamos para um arco-íris, ele parece ocupar um lugar determinado no espaço e temos a impressão de que, se procurássemos, poderíamos chegar a um ponto onde ele toca no solo. Quer dizer, aí fez essa comparação. Então, o budismo, ele é muito profundo nessas questões, entendeu? E a gente vive nesse auto-engano aí. E eu vou ver se eu acho a coisa do Shantideva, vou comentar aqui agora. Então, a percepção do vazio de todos os fenômenos. Assim, a origem de todos os fenômenos está fora do alcance da compreensão. O argumento geralmente usado para estabelecer a realidade substancial dos fenômenos é que coisas e acontecimentos têm funções que, portanto, condições específicas dão origem a certas coisas e determinadas circunstâncias levam a certos acontecimentos. Então, presumimos que coisas e acontecimentos devem ter uma realidade substancial. Esse princípio de funcionalidade é a premissa-chave que os realistas usam para afirmar a existência independente de coisas e acontecimentos. Se um Mandhyamika consegue negar a existência intrínseca dessas entidades funcionais, fica mais fácil negar a existência intrínseca de entidades abstratas. Então, por exemplo, como o espaço e o tempo, como observa Nagarjuna, muitos desses argumentos parecem usar os princípios de identidade e diferença. Tá, um momentinho. E, por exemplo, a natureza divisível e composta dos fenômenos materiais é explicada em termos de partes direcionais. No caso da consciência, sua natureza composta é explicada principalmente a partir do ponto de vista de seu contínuo de momentos. A respeito de tais entidades abstratas como espaço e tempo, podemos compreender sua natureza composta em termos de direção. Então, desde que uma coisa seja divisível, desde que a possamos fragmentar, é possível definir sua natureza como sendo dependente das partes que a compõem. Se, por outro lado, uma coisa existisse intrinsecamente, como uma realidade substancial, ela não seria dependente de suas partes. Existiria como uma unidade indivisível e completamente distinta. Então, é muito complexo isso aí, essa questão de existir, não existir.
porque vai depender do estado de consciência da pessoa, o grau de evolução da pessoa, daquele monge ali que está meditando. Vai depender muito das suas aspirações, da sua percepção em ver o mundo, as coisas, sabe? Então eu só coloquei isso aqui para a gente ver como é que as coisas são, porque você meditar na natureza da vacuidade é uma coisa muito profunda. Geralmente nós queremos encontrar alguma resposta, né? Por exemplo, numa meditação. Mas eles não estão preocupados com nada disso, não. Eles ali simplesmente, eles entram nessa questão da vacuidade, do vazio, e ali eles fazem aquela entrega definitiva, e não tendo nenhuma preocupação com as coisas que são existentes, não existentes, o que tem existência intrínseca, o que não tem, entendeu? Para eles, a condição é que eles vão chegar a um ponto que mesmo os fenômenos, mesmo as coisas, os objetos, tudo isso não é real. Tudo isso vai chegar a uma condição onde as coisas são apenas impermanentes, nada, tudo isso aqui é impermanente, tudo isso aqui faz com que nós fiquemos presos dentro de uma ilusão, sabe? Dentro de uma separatividade. Então até esse eu que você possui, esse eu artificial, esse eu exterior, ele não é real. Ele é uma ficção, ele é é um eu social, é um eu que foi criado no tempo. É um pensamento que criou um pensador, entendeu? Então isso também não tem existência intrínseca, não tem realidade nisso. E nós conversamos, nós temos comunicações, nós fazemos tantas coisas acreditando que isso é uma verdade. Então esse aprofundamento, o próprio Leon Denis, no livro, esse livro aqui, ó, O Problema do Ser, do Destino da Dor, tem uma passagem dele que fala sobre essa situação do seu ser que é real e daquilo que é ilusório. Então tem uma página ali, mais para o finalzinho do livro, que ele fala que nós temos um eu verdadeiro dentro de nós, que aquilo que é real é esse eu verdadeiro. Mas veja bem, se até isso, se a natureza da realidade ela é o vazio, como que esse eu que está dentro de você, que não é esse eu comum que eu estou falando, mas que é o do eu verdadeiro, ele é real? Se tudo é vazio, entendeu? Então ficam questões aí muito difíceis com essa mente analítica da gente tentar entender o que é verdadeiro e o que é o real. Então para a gente não ficar nesse meio termo, nessa condição de não saber o que realmente existe, vamos acreditar apenas que existe o absoluto, Brahman, o infinito, né? Que o real é a divindade dentro de você, entendeu? Então fica aqui essa instruçãozinha simples e eu vou tentar aprofundar mais um pouquinho, tá? Fique com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos.